A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, quem vos cumprimenta aqui mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. Estou também com a nossa querida irmã Ingrid Neto em linha, a qual vamos estar aqui falando sobre um tema muito importante, irmãos, que tem acontecido e que tem trazido dúvidas, na mente de muitas irmãs e muitas pessoas, porque tipo assim, a pessoa se coloca numa posição a se perguntar, em ter dúvidas em relação, a passar algo que não venha a ser de Deus e Deus cobrar. E, consequentemente, muitas das vezes, Deus manda fazer, Deus manda falar, e a pessoa também não fala por não ter ali uma fé suficiente, pela dúvida já está ali alastrado, pelo medo de falar algo de si mesmo e acaba não falando nem mesmo aquilo que Deus quer que fale, Então vamos estar falando um pouco sobre isso, mas antes nós vamos ouvir a saudação da nossa querida irmã Ingrid Neto. A paz do Senhor Jesus, irmã Ingrid Neto. A paz do Senhor Jesus, minha querida irmã Miriam e todos os ouvintes que vão ouvir, essa conversa edificante, Que Deus abençoe, e sirva para a edificação de todos, É um assunto bem delicado, Como saber, se é Deus mesmo falando, Se é a carne falando, Os impedimentos que o inimigo coloca, em nossas mentes, Para não passar o recado de Deus, Então vamos estar falando aí um pouquinho desse assunto. Amém, minha irmã Miriam? Isso mesmo, irmã Ingrid. Quantos de nós, no começo da nossa caminhada, que nos identificamos com isso, lá no começo a gente buscava o batismo com o Espírito Santo, A gente buscando os dons de Deus, E aí a gente ficava naquela, mas, ia falar em mistério com Deus, não tinha aquela graça, aquele poder, aquela virtude, E aí sentia de falar em línguas, mas começava a vir aqueles pensamentos, mas será que é Deus? Será que é eu mesma, Coisa de mim mesma? E aí a pessoa, muitas das vezes, quando dá muito lugar para isso, a pessoa acaba deixando, de deixar Deus operar, Pelo fato de ficar ali aqueles pensamentos, alimentando tudo aquilo ali. Se a pessoa não tiver uma prudência para poder, louvado seja Deus, aleluia, crer, ter fé em Deus, crer, A pessoa acaba ali, louvado seja o nome do Senhor, privando, impedindo o Espírito Santo de Deus de operar, Porque uma coisa é diferente, eu já quero chamar a sua atenção também desde já. Uma coisa é quando você está fazendo coisa errada, sua consciência está te cobrando porque você realmente, tá ali no pecado, você sabe que não pode fazer tal coisa que você está fazendo, você sabe que você não pode estar pecando em algo que você está pecando, então aí é uma outra situação. Agora, quando, irmã Miriam, a gente já está esforçando para ser fiel a Deus, mas a gente se sente falho, a gente se sente pecador. Irmãos, eu quero que você entenda. Um homem ou uma mulher, quando ele verdadeiramente é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, quando ele está se esforçando para fazer a vontade de Deus, ele verdadeiramente ele não vai se sentir perfeito. Ele não vai se sentir melhor, A gente vê esse exemplo na Bíblia, irmã Ingrid? Aquele fariseu publicano quando subiu ao templo para orar. O fariseu se orgulhava, ou seja, ele se orgulhava daquilo que ele fazia. Ele falava, Senhor, eu jejum 2 vezes na semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. E nem sou ainda como esse publicano. Então ele se colocou numa situação de se orgulhar, de se achar melhor, porque as obras dele eram maiores, Mas a gente vê que Deus ele reprova isso, irmãos, porque a salvação realmente não é pelas obras, justamente por isso, para que ninguém venha se vangloriar, É pela graça de Deus, Então, a gente vê que o publicano subiu ao templo e ele orou e ele não ousou nem levantar a sua cabeça, Ele orou como? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E é aonde eu estou querendo chegar, A pessoa, quando ela é lavado e remido no sangue de Jesus, ele se sente falho,
né? Ele se sente imperfeito, ele sabe que ele ora, que ele jejuma, ele sabe que ele está lutando para obedecer à doutrina, mas ele ainda sente que isso ainda é pouco. Ele sabe que, ele sente, né, dentro de si que ele poderia fazer mais, Contanto, irmãos, que isso não pode se tornar para nós isso como um agravo de forma que nós venhamos, né, fazer como aquele servo que pegou o seu talento e enterrou o seu talento porque ele se sentiu incapaz. E da mesma forma, né, irmã Ingrid, nós queremos chegar aqui, né, irmãos? Da mesma forma que se você fazer algo que não está na direção de Deus, Deus vai cobrar, quanto também você deixar de fazer aquilo que Deus quer também se torna em um agravo, né? É isso mesmo, irmã Miriam. No nosso começo, né, a gente sente muita dificuldade aí, né, de entender e saber discernir qual é a voz de Deus, né, e qual é, né, a voz da carne, a voz do inimigo aí, né. Mas é como você disse aí, né, a gente ser pecador, mas está se esforçando para as coisas de Deus, você está orando, você está buscando fugir dos desejos da carne, você está buscando, né, sempre o conserto com Deus, você está sempre orando, pedindo perdão, se humilhando diante de Deus, né, e vem aquela revelação, né, vem aquela coisa boa ali, Deus te revelando, e você suprime aquilo, você não passa aquilo, você também vai ser cobrado de Deus, né? Muitas vezes a gente fica, né? Eu mesmo tenho muito temor em passar algo de Deus, né? Porque eu me acho falha, me acho pequena, me acho pecadora e sempre fico perguntando, Senhor, é o Senhor mesmo? Porque revelação, passar um recado da parte do Senhor é muito sério, né? E tem muitos aí que estão usando isso para poder encher a igreja, passa a revelação à torta e à direita, né? Vai passando revelação em revelação em revelação, achando que isso vai encher a igreja, não. E revelação é o quê? Para edificação da igreja, para edificação da pessoa, se consertar mais, Deus dando livramento, né? E muitas vezes a gente retém, por quê? Porque a gente tem o temor de Deus. Será mesmo, Senhor? Então a gente ali fica fazendo prova, né? Fica pedindo a confirmação de Deus ali. E eu mesmo tenho muito temor em passar algo, né? Para alguma pessoa, porque eu me acho tão pequena, mas a gente tem que ter o discernimento que a gente está buscando, que a gente é falho sim, mas Deus usa sim aquele que está na direção de Deus, aquele que está na presença de Deus, né? Nós não podemos enterrar o talento que Deus nos deu, né? Porque talvez Deus está te usando para você entregar ali um recado da parte dele para uma pessoa, você por temor, por se achar fraco, né? Por se achar pequenininho, não entrega e acontece algo com aquela pessoa e você vai ser culpado, né? Do sangue daquela pessoa, né? Por ter ali temido passar o recado. Então, a gente tem que estar em constante oração, né? Não humilhando as pessoas, não se exaltando, né? Porque Deus te entregou o dom, né, da revelação, mas sempre se humilhando, Senhor, né? Sempre me santifica mais, Senhor, sempre me dá mais discernimento, né? Quebra essa carne pecaminosa. E é assim, né? Se a gente está ali seguindo a doutrina, está orando, né? Pecou ali, o Espírito Santo logo incomoda para pedir perdão, é Deus sim que está usando, né? E a gente, né? Normalmente aquele que tem o Espírito de Deus, ele não é de ficar passando revelação, né? À torta e à direita, né? É usado ali e usado certo. Você sente aquela presença boa, você sente a confirmação de Deus, você sente aquele calor do Espírito Santo, né? E essas pessoas aí que usam da revelação à torta e à direita, você não sente nada. Revela, revela, revela. Você sente ali um vazio, né? Porque não se cumpre, né? Mas aquilo que é de Deus se cumpre, né, irmã Miriam? Então a gente tem que ter esse atento, né?
de ficar ligado para não reter também, né? Por causa de se achar o menor, por causa de se achar pecador, né? Não ficar retendo ali as coisas de Deus. Não é verdade, irmã Miriam? É bem verdade, irmã Ingrid. E aí você citou um ponto aí que me chamou a atenção, porque eu me recordei de algo, né? Essa questão de passar revelação para poder encher a igreja, né? Porque isso aí é uma coisa que muitos, né? Muitos falsos profetas, né? Inclusive têm usado, né? Revelando muita coisa, né? Adivinhando muita coisa. Coisas que às vezes não tem nem finalidade, né? Só para chamar a atenção, né? Revela o CPF, revela o número da casa da pessoa, né? E enquanto, na verdade, você não vê revelação de conserto, revelação que Deus revela o oculto que está escondido para que a alma venha se arrepender, se consertar diante de Deus, né? E aí a irmã, né, como você citou aí, irmã, eu lembrei que uma certa vez, aqui na minha cidade, né, veio um pregador pregar numa igreja tal. E aí o anúncio começou a rodar, né, pelas ruas da cidade. E o que chamou minha atenção foi que o anúncio falava assim, né, tal dia, tal horário, vai estar um pregador tal pregando a palavra, é o homem do raio-x de Deus. Aí eu, né, meu esposo também, né, na época nós ficamos assim, como é que pode, o homem do raio-x de Deus, ainda falava assim, o homem do raio-x de Deus, ele vê tudo, né, então assim, só Deus para ter misericórdia, né, então, irmãos, meu esposo até comentou, né, vê tudo, só não vê o pecado, né, porque você vê, né, tanta sensualidade no meio dos cristãos, né, tanto pecado, prostituição. E você não vê, né, conserto, revelação de conserto, né? Então, assim, é só Deus para ter misericórdia, né? Para trazer o povo ao verdadeiro foco, ao verdadeiro sentido, né? De examinar a palavra de Deus, né? As Sagradas Escrituras, né? Porque a gente vê que quando se passa uma revelação de bênção, né? Que vai chegar um caminhão de bênção na porta de sua casa. Eu vejo uma chave, né? De ouro e muitos, né, colocam o nome de Deus, que Deus vai colocar essa pessoa, né, lá no palco, né, lá no pódio, como é que eles falam? No pódio, né, e muitos vai estar lá de joelho te aplaudindo, e aí muitos, né, emocionam, choram, né, como que se, né, o exaltar de Deus, né, fosse colocar ele ou ela, né, sendo superior para ser aplaudido, para ser adorado, sendo que o único digno de ser adorado e glorificado é o Senhor Jesus, né? E aí quando se vê a revelação de conserto, a revelação de arrependimento, Deus revela o oculto, Deus esconde a pessoa se consertar, e muitos não aceitam, né? Não, mas isso aí não, isso aí... E já começa a espinhar, já começa a querer, né, duvidar, falar que não é de Deus, né? Então a questão é muito séria. Né? Então, assim, diante, né, de todos esses acontecimentos, irmã Ingrid, é onde muitos irmãos, muitas irmãs, né, aí começa a pensar, meu Deus, mas a coisa é tão séria, quantos têm brincado com o nome de Deus, e com isso, né, começa a ficar em toda essa preocupação, contanto que deve ter uma certa cautela, né, de que se anda fazendo a vontade de Deus, na direção de Deus corretamente, né, está esforçando para poder fazer a vontade de Deus, está limpo de mão, puro de coração, não guarda mágoa, né? Porque os dons de Deus também não é para a glória do homem, da mulher, para ele se achar que ele é o melhor, que ele é superior, né? E quando ele tem esses requisitos consigo, né? Tem diante de Deus essa pureza no seu interior, Deus ele sonda o coração do homem e da mulher, e Deus ele tem prazer em usar. Deus ele tem prazer em entregar os dons, Deus tem um prazer de falar com ele, porque um aspecto de um cristão verdadeiramente é a comunhão que ele tem com Deus, irmã Ingrid, né? Porque tem cristão que ele fica naquela, né? Eu só creio que Deus vai falar se Deus usar alguém, mas a gente, quando está numa ligação, né, com Deus verdadeiramente, Deus ele fala conosco, né? Mas de que forma? Deus ele fala assim, né, por intermédio dos irmãos, das irmãs, isso é muito importante, faz parte da comunhão do corpo de Cristo, né? Mas eu estou querendo dizer no sentido que tem pessoas que ele só se sente acompanhado pela presença de Deus se ele orar e Deus dá a resposta por meio de alguém.
ele ora na casa dele, ele busca, ele louva a Deus, mas ele no fundo não crê que Deus está ali recebendo, que Deus está ali ouvindo, ele não consegue sentir a voz de Deus, a presença de Deus, tudo para ele é muito longe, é muito distante, porque ele se sente pecador demais, né? Falho demais para isso. Enquanto, como eu disse, né? Quando a pessoa está lutando para fazer a vontade de Deus, para estar na santificação, fugindo da aparência do mal, está limpo por dentro verdadeiramente, quando Deus sonda o seu coração e vê que ele está esforçando, está lutando, né, buscando o aperfeiçoamento, Deus ele tem prazer de entregar os dons, Deus ele tem o prazer de usar, de falar. Para quê, irmãos? Para que o nome de Deus venha a ser glorificado, para que a igreja de Deus venha a ser edificada, porque para isso para isso que é entregue, né, os dons de Deus, para a edificação de toda a igreja. Não é verdade, irmã Ingrid? Então, irmã Miriam, é verdade. Essa questão de revelamento dentro da igreja, né? Falar com o pastor Eduardo Santos, né? Esse revelamento aí tomou conta das igrejas hoje em dia, né? Conheço pessoas que vão longe, horas, irmã, em busca de pastores, né? Que entregam bastante revelações, né? Bastante revelamento, como diz, né? E as pessoas vão buscar, né? Para encher o seu próprio ego, né, irmã? Não busca aí a palavra do Senhor, que é a maior revelação, né? Muitos desses pastores aí no segundo casamento, né? Com redes sociais, Facebook, WhatsApp, né? Entregando revelamento aí que não é de Deus, né? E as pessoas glorificando, falando que é Deus, é mesmo, aqui, olha como é que Deus falou comigo, né? E quando vem na nossa igrejinha humilde aqui, aí a palavra revela, né? A palavra fala mesmo no íntimo, toca mesmo na ferida, aí eles falam que não é Deus, né? Que Deus não é tão severo, né? Que Deus não vai levar em conta, que Deus vai entender o pecado. E não é bem assim, né, irmã? A gente sabe que a palavra é a maior revelação que a gente tem. Então, irmã Miriam, há relatos, né, de pessoas, né, de pastores que oram, né, nas roupas, né, e revelam, né, ora na chave, ora, né, por qualquer coisa lá e tá revelando. E as pessoas acreditam, né, nessas coisas, né, buscando uma solução, talvez, para o problema, né, sendo que a solução está na palavra de Deus, né? Mas a gente que está na presença do Senhor ter vigilância constante, né, irmã Miriam? Buscar sempre a direção de Deus e principalmente temor de Deus, né? Que, como Paulo falava, né? O bem que ele queria fazer, isto ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, isto ele fazia e fazia muito bem. E Paulo foi um pregador da palavra, usado, ungido por Deus, um servo do Deus Altíssimo, né? Um exemplo, né, de transformação. Verdade, mãe Ingrid. Diante de toda essa situação, né, meus irmãos ouvintes, né, da palavra de Deus, é que a gente vem aqui falar, né, para você que tem buscado de Deus, né, você, minha irmã, que luta para andar na santificação, na obediência, luta para ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe, né, se no trabalho, né, que exerce bem a sua função, né, se na igreja maneja bem a espada da verdade, né, como uma obreira aprovada que não tem de que se envergonhar, né, e assim, diante do seu esforço, da sua dedicação na obra de Deus, saiba que não precisa você temer, né, essas setas, né, vamos dizer assim, né, esses pensamentos, essas dúvidas, né, que sobrevêm sobre si, porque uma coisa é o inimigo, ele tira proveito, né, de toda a situação, e outra coisa vem de nós desempenhar, né, um papel de ter fé. Porque eu estava aqui, né, irmã Ingrid, até meditando com Deus, e o Senhor abrindo a minha mente aqui, né, porque eu me recordei que até, né, na nossa vida, irmã Ingrid, irmãos ouvintes, tudo que a gente faz, né, que a gente enfrenta ali, né, algum desafio, a gente muitas das vezes, quando é aprovado, né, em algo, a gente precisa lutar para a gente ser aprovado, né. E assim, o exemplo que eu quero dar é o exemplo, né? Às vezes quem nunca dirigiu o carro e hoje dirige, né? Aí no começo, quando você vai pegar o carro, você vê tanta coisa, aí você pensa, não sou capaz, eu não levo jeito para isso, aí eu não tenho capacidade, não tem como eu dirigir.
Mas se essa pessoa apenas cruzar os braços e crer naquilo ali que ela está na mente, que ela não é capaz, que ela não pode, que ela não dá conta, ela simplesmente vai ficar ali, né? Ela não vai conseguir conquistar, ela não vai conseguir realmente, porque as suas palavras não são palavras de fé, as suas palavras não são palavras de determinação. Mas quando a pessoa fala, não, eu vou fazer, eu vou esforçar, o que ela precisa fazer? Ela apenas precisa querer. E com ela querendo, ela vai se colocar na posição dentro do carro e vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Ela vai ter que ter atenção, foco e determinação. Se ela tiver atenção em cada detalhe, na seta, no retrovisor, se ela tiver atenção ali no volante, em tudo, ela vai conseguir, ali nos pedais, no pé. Então toda a sua coordenação motora, né, tá ali funcionando porque ela tá focada. Se a pessoa não tiver focada, a pessoa não vai conseguir entender para dirigir. Então eu tava vindo, né, da igreja aqui, né, da oração, e no caminho, voltando para casa, o Senhor começou a abrir a minha mente para mim me recordar, né, de uma experiência como esta, que é de dirigir um veículo. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, é a nossa vida espiritual. Você vai na igreja, você recebe a oração, você está orando em casa, você está jejuando, você está buscando a Deus, e Deus quer te tocar, você quer receber o batismo com o Espírito Santo, você quer usar as armas, né, os dons do Espírito Santo de Deus, né, as armaduras de Deus na sua vida, e quer receber os dons do Espírito Santo de Deus em sua vida. E às vezes vem, né, aquele pensamento, mas eu não sou capaz, eu não dou conta disso, eu não estou pronta, eu não consigo, né? Eu me sinto incapaz para me falar em mistério, para me passar recado, revelação de Deus, isso é muito sério, eu não consigo, a responsabilidade é muito grande, né? Eu me lembro que eu pensava assim, irmãos, quando eu fui dirigir, nossa Deus, mas um veículo desse tamanho, como que eu vou dar conta de controlar esse veículo, de andar dentro dele, né? Então assim, você às vezes pode pensar, né, como que eu vou receber o batismo com o Espírito Santo? Como que eu que sou falha, eu não sou tão simples assim, meu Deus, eu não tenho entendimento, Senhor, abre meu entendimento, como que eu vou passar uma revelação, meu Deus, eu sou muito pequena, o Senhor pode usar outro irmão, outra irmã, né, que ora mais do que eu, que jejuma mais do que eu, que evangeliza mais do que eu, né, que é mais capacitado do que eu, que tem a mente mais evoluída que a minha, enquanto na verdade só basta você se colocar na posição, né? Assim como para você dirigir, você precisa se colocar na posição, né? Sentar dentro do carro, se colocar na posição e ficar focado. Colocar toda a sua coordenação motora para funcionar e ficar focado, concentrado, que você vai entender o porquê. Você vai conseguir discernir, né, o que é, o que não é. Você vai conseguir gravar, memorizar tudo aquilo ali e você vai dirigir. E quando você está na igreja buscando a Deus, você sabe que você quer receber de Deus algo da parte do Senhor. Eu quero te dizer que você também precisa se colocar na posição. E se você se colocou na posição, se você já prestou atenção nos detalhes que está à sua volta, né? Você já colocou o seu olho lá, né? Você já contemplou, já examinou a sua vida. Se você já examinou a sua direita, a sua esquerda, a sua frente, a sua trás, assim como a gente faz no veículo, assim também você faz na sua vida. Meu Deus, mas para trás, será que eu não estou deixando mágoa no meu coração? Será que para frente eu não estou com o meu entendimento querendo me vangloriar em algo que o Senhor me dá? Será que o meu objetivo é receber algo de Deus para me vangloriar, para mim ter glória para mim? Será que do meu lado, né, tem algo acontecendo que eu deixei em falta, que eu preciso me consertar com Deus, né? E ali você vai fazer um exame da sua vida com Deus, e se você realmente prestou atenção em tudo, e se você vê que diante de Deus o Senhor é misericordioso para te perdoar, né, daquilo que você realmente examinou a sua vida e está vendo que você não está com aquele pecado consciente, mas você está se arrependendo, você se arrependeu e está com sua vida limpa diante do Senhor, é daí aonde você vai deixar Deus agir e ter fé, e tirar o pé, assim como a gente vê a hora, a gente fala, não, já prestei atenção em tudo, eu vou tirar o pé agora do acelerador, e vou tirar o pé do freio e vou deixar o carro andar, né? E daí é onde Deus começa a operar, quando você começa a ter fé e deixa Deus desenrolar os mistérios em sua vida. É verdade mesmo, irmã Miriam. Foi um bom exemplo, né? Que você está citando aí, né? O carro
Se você tiver medo, né? Se você ficar olhando, né? O que pode acontecer, pode acontecer um acidente, eu posso perder o controle do carro, né? Aí a gente nunca vai pegar, né? Mas quando você põe na cabeça, né, que você tem que ali aprender, dirigir, né, que você necessita ali, né? Muitas vezes a gente aprende até pela necessidade, né? Aí a gente vai e consegue, né? Glória a Deus, né? A gente, quando vai tirar a carteira também, né? Às vezes leva bastante reprovação, mas a gente vai insistindo e até que consegue passar, né? E uma coisa também, né? É que você tem que estar capacitado para tirar a carteira, né? Você tem que ter o juízo perfeito, né? Você tem que ter 18 anos, né? Então, assim também são esses dons, né? Que Deus concede para nós, né? Você tem que estar capacitado, você tem que fazer as aulas, né? Você tem que estar firme, né? De joelho no chão mesmo, capacitado, buscado. Não consegui dessa vez, tenta de novo, em constante oração, buscando pelas madrugadas, não é mesmo, irmã Miriam? Como também, né, irmã Miriam? Tudo que a gente vai fazer nessa vida, né? Ninguém nasce sabendo de tudo, né? A gente tem que esforçar e tem que aprender, né? A escola também, quantos anos a gente gasta aí para tirar o 3º ano, né? O ensino médio, né? Estudando ali. E se você não se esforçar, você toma bomba, você é repetente, né? Mesma coisa na presença de Deus. Como que você vai alcançar ali os dons de Deus? Como você vai alcançar a santificação? É orando, buscando, jejuando. Mas eu não sei orar. Ore até aprender a orar, né? Então é assim na presença do Senhor, né? É se esforçando, sempre humilhando, pedindo perdão a Deus, né? Que aí a gente vai alcançar, né? Aí a nossa mansão celestial vai ser um varão, uma varoa, né? Usada na presença de Deus, no mistério de Deus, né? Perfeitos nós nunca vamos ser, né, irmã Miriam? Mas a gente vai ser o quê? Um pecador arrependido, né? Um pecador como Davi, né? Quando vê aí que pecou, a gente vai clamar igual Davi clamou, né? Não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo, a tua presença, né? E o Senhor vai olhar de compaixão, com misericórdia para nós, né? E vai nos dar o perdão aí, né? Em nome de Jesus. Então, com tudo isso, nós podemos observar, né, meus queridos irmãos e irmãs, que muitas das coisas aqui na Terra nós podemos tomar por exemplo, né? De ver que para nós conseguir, para nós conquistar, nós precisamos de perseverar. Nós precisamos insistir e ter bom ânimo, né? A gente vê que ele, Josué também, né? Ele se sentiu pequeno quando ele foi, né? Ter que assumir o papel, né? Sendo substituto de Moisés. E daí é onde ele se sentiu pequeno, né? Incapaz. E foi onde o Senhor falou com Josué: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Então somente guarde os meus mandamentos, né? A minha lei, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, se você quer receber algo da parte de Deus, se coloca na posição. Você tem que se colocar na posição. E se você já está na posição, buscando, se você está na posição de vaso, você tem que se colocar na posição de vaso. Se você já está na posição de vaso, não temas, deixa Deus derramar o azeite sobre a sua vida e deixa esse azeite transbordar sobre a vida daqueles que estão ao seu redor, precisando, né, de um fortalecimento, de uma palavra, de um revestimento espiritual que vai sair por seu intermédio, né? Louvado seja Deus. É como a irmã Ingrid falou, não tem como a gente querer, né, louvado seja Deus, aleluia, fazer do nosso jeito, da nossa maneira, despreparado, né, querer receber, né, de qualquer forma, porque não vai. A gente vai passar por um processo de apuração, né, Deus vai nos moldar, nós vamos passar por provação, assim como na escola, você vai ser instruída, você vai fazer uma avaliação, você vai, né, passar por uma prova. E a partir disso aí, você vai demonstrar aquilo que você sabe. Assim é nós com Deus. Nós passamos por um momento que estamos ali ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos, ouvindo a doutrina. Tem um momento que nós estamos provados,
Será que nós realmente mesmo ouvimos e guardamos em nosso coração? Será que diante de tudo que nós ouvimos e recebemos da parte do Senhor, será que estamos mesmo alicerçados, firmes, para nós poder, louvado seja Deus, aleluia, passar por cima de qualquer barreira, qualquer impedimento, qualquer obstáculo, perseverando naquilo que nós aprendeu? Se sim, glória a Deus por isso. Se ainda não, volta lá, né? Lembra de onde foi que você caiu e venha recomeçar, né? E creia que o Senhor Jesus Cristo, ele tem prazer em entregar os dons do Divino Espírito Santo. Ele tem prazer em selar com o selo da promessa, né? Derramar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E a partir de você estar posicionado, a partir do momento de você estar na posição, né? A partir do momento que você se esforçou, que você se examinou a si mesmo, e se você está vendo que você tem lutado para ser fiel a Deus, ainda que você se sente falho, que você se sente, né, pequeno diante de Deus, né? Isso faz parte de um verdadeiro cristão, né? De nós sempre ter esse sentimento, né, de humildade, né? Porque assim, louvado seja Deus, a palavra de Deus diz, né, que nós devemos, né, ver o exemplo de Cristo, que ele veio, e não para ser servido, mas para servir, né? Daí, então, aonde muitos pensam, né? Mas comenta, né? E fala, né? Os discípulos que deviam lavar os pés de Jesus, os pés do Mestre. Mas ele que lavou os pés dos discípulos, realmente nos dando esse exemplo, né? Então, você, meu irmão, minha irmã, que tem ouvido a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, tem perseverado na doutrina santa do Senhor. Então, deixa Deus te usar, né? Abra a sua boca. Se aí vem a seta, se vem os pensamentos, se você se sente insegura, né? Repreende e creia, né? Que o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia, ele requer de nós que nós damos o primeiro passo, que é o primeiro passo de nós nos colocarmos na posição. E a partir do momento que nós nos colocamos na posição, que nós abandonamos o erro, o pecado e estamos ali lutando pela santificação até o final, buscando ali o revestimento de Deus, porque isso faz parte da nossa vida espiritual, creia tão somente. Tenha bom ânimo e creia, e não deixe que a dúvida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Sem fé é impossível você agradar a Deus. Se você não tiver fé, não tem como você receber. E deixa Deus usar a sua vida. Não é verdade, irmã Ingrid? Irmã Miriam, né? É como a irmã disse, né? Crê somente, verás a glória de Deus, né? Esforça-te, tenha bom ânimo, né? E Deus será conosco, né? Eu quero estar contando aqui também, né? Uma experiência que eu tive, né? Eu sempre me achando, né? Falha, fraca, pequena, né? Mas mudei aqui, né? Para minha casa da Grama. E fui levar as meninas, né, no ponto para elas esperar o ônibus, né? E esperando veio a monitora, né, para pegar elas, né? E eu nunca tinha assim costume com essa monitora, né? E quando eu coloquei o olho nela, me veio aquele incômodo por estar orando por ela, né? E assim, não tenho costume com ela, não conhecia ela, já tinha visto, mas nunca nem troquei palavras com ela, né? Então, e no outro dia também, aquela coisa, sabe? Aquele incômodo e eu toda vez que ia orar, o primeiro nome que vinha o nome dela, né? E nisso Deus foi me incomodando por estar orando pela vida dela e tá aí, né, intercedendo pela vida dela e Deus me incomodava, né, para me falar com ela que Deus queria ela na presença dele, né? E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou falar, né? Porque eu só via ela no ponto de ônibus, né, dentro do ônibus, né, para entregar minhas meninas, né? E nisso ela passou o número dela para minha filha, né? Só que como que eu ia comunicar com ela, né? Eu não tenho redes sociais, né? Tudo hoje é o WhatsApp, né? A gente não usa porque Deus não se agrada. E aí eu resolvi, falei assim, vou mandar um SMS para ela, né? Aí mandei um SMS falando com ela, né? Falando assim, aqui, né? Falei meu nome e falei assim, eu não uso rede social. O aplicativo que eu uso via internet é o Signal. Se você sentir de Deus de estar baixando, né? Pra conversar comigo, né?
aí você baixa, né? Aí, assim que eu mandei, ela baixou, né? O signo. Eu falei, opa, né? Um sinal de Deus, né? E nisso sempre Deus me incomodando para me orar por ela. E toda vez que eu via ela, eu sentia assim, né? Sentia que ela tinha um chamado de Deus, né? E nisso Deus me incomodando para mim falar com ela e eu não falando, retendo, né? Mas aí chegou a hora que eu mandei uma mensagem, né? Mandei uma mensagem para ela no Signal falando que, né, que Deus queria ela na presença de Deus, né? Aí ela testificou, né, que passava perto da igreja e se sentia atraída em vir aqui visitar, fazer uma visita nessa igreja, mas ela ficava assim, né? Mas quem é o pastor? Pensando, né? Como que é a igreja, né? Nunca, nem sabia, né? Porque a nossa igreja, assim, quem passa na rodovia não vê que é uma igreja, né? Pensa que é uma casa. Mas nisso ela procurou saber e tudo, e ninguém sabia informar. Aí, no que eu conversei com ela, eu falei assim, os horários de culto, né? E falei com ela, né, que quando ela quisesse fazer uma visita, as portas estariam abertas, né? Nisso passou um tempinho, aí deu um domingo, né? E ela falou assim que sentiu o coração dela ardendo, né? De vir aqui, né, no culto, né? Então no domingo ela veio, quando eu vi ela entrando pela porta, irmã Miriam, mas aquilo, sabe, eu queria gritar de alegria, ir lá, dar um abraço, pular, sabe? Então eu creio que foi o próprio Espírito Santo, né, se alegrando quando viu ela entrar por aquela porta, né? E assim, eu senti que o chamado na vida dela é grande, né? Aí vamos deixar Deus fazer a obra, né? E então assim, a gente fica talvez retendo, né, uma coisa que é de Deus. Se eu não tivesse falado com ela, né, mesmo que ela sentiu tocada de vir, mas aí vem os impedimentos e ela não viria. Como eu passei para ela, né, ela sentiu ali que era Deus, né, falando com ela, né, testificando juntamente, né, e ela veio, né, e eu creio que ela vai continuar vindo, né, creio pela minha pequenina fé, né, que ela vai continuar vindo na igreja e que Deus vai fazer a obra na vida dela, né. Então que sirva aí, né, de edificação, né, para os irmãos, né, que tá aí perseverando na doutrina, que tá aí zelando, né, que tá aí buscando a santificação. Não retenha o que Deus colocou na sua vida, o que Deus colocou, né, na sua mente, né, faça prova com Deus se é Ele mesmo, né, e passa aí o que Deus te entregou, né, para a edificação aí, né, para a salvação das almas. Irmã Ingrid, então os irmãos ouvintes, né, observa que tudo começou quando a irmã Ingrid sentiu de falar com ela que Jesus, né, tinha uma obra na vida dela, né, e daí a irmã Ingrid ficou incomodada e sempre com desejo de orar mais por ela, até que ela, né, tomou a iniciativa de entregar para aquela alma o que Deus realmente queria. Tem pessoas que acham que não, mas às vezes, irmão, tem pessoas que só ficam esperando de Deus. Só vou passar um recado de Deus se for uma grande revelação, se for uma coisa oculta, uma coisa assim. E às vezes Deus está falando sempre, né? Tá passando na rua, Deus toca, fala com essa pessoa que eu amo ela, que eu tenho obra na vida dela. E às vezes a pessoa não passa. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Ah, isso aqui é coisa de mim mesmo. E às vezes não passa, irmãos, não passa, né? E fica lá, Senhor, o que é que o Senhor me revela isso, revela aquilo. Mas Deus já tem falado tantas coisas para a pessoa passar e a pessoa não passa. E nós vemos aí, né, o que chama a nossa atenção, que foi uma frase para a irmã Ingrid falar com essa pessoa, que Deus tinha obra na vida dela. E a irmã Ingrid passou, o que testificou que ela já estava sentindo o toque de Deus, ou seja, o Espírito de Deus já estava tocando na vida daquela vítima, daquela alma, né, vítima do inimigo, o inimigo está lutando contra a vida dela, e já estava tocando no coração da irmã Ingrid, né, revelando para ela, né, o que Deus realmente queria daquela alma, que era que ela viesse para a presença de Deus. E daí então, a forma de nós falar é o que vai, né, irmãos, edificar, né? Ali, através da irmã Ingrid falar, ela
Louvado seja Deus, aleluia, também testificou o toque que Deus estava tendo. Então, lindo chamado, né, irmãos? Lindo chamado, que ela venha lutar para ser uma escolhida de Deus e ficar firme, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, mas nós temos que lutar para ser um dos poucos escolhidos, amém? Então, tá aí, meus queridos, né? Minhas queridas, é um prazer falar com todos vocês do amor de Deus, né? Juntamente com a nossa querida irmã Ingrid, né? E é isso aí, meus irmãos, é perseverar e deixa Deus te usar, né? Tá na posição, tá com a vida direitinha com Deus, né? Qual a sua intenção? É ter fama, é ganhar dinheiro em troca, é fazer sucesso, né, querer encher igreja, né? Para fazer um movimento, como muitos falam aí. Ou você quer ver salvação de almas, libertação, demônio, obra do mal sendo desfeita, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, né? Então deixa Deus te usar. Está na posição, está se esforçando, está buscando a Deus. Tô, irmã Miriam, tô na posição, tô perfeita. Epa, então começa a parar aí. Você não está perfeito ainda não, você está aperfeiçoando. Durante você estiver aqui na terra, pode ter certeza. Você pode ter o cargo que for na igreja, mas durante você estiver aqui na terra, você está em um processo de aperfeiçoamento. Todos nós, quanto mais nós aproximamos de Jesus, nós vamos, né, nos limpando, nos purificando, porque a palavra de Deus, ela vem constantemente fazendo esse processo em nós. Amém? Meus irmãos, foi um prazer, mais uma vez. Fiquem todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Ingrid, Deus abençoe a sua vida. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus também. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes, né? É como a irmã Miriam disse, né? Temos que lutar para ser um dos poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Quantos aí, né? Tem o chamado, né? Um lindo chamado de ser um levita na casa do Senhor, né? Que tem um dom do louvor, que quando louva comove. Quantos tem o chamado aí de pregar, né? Fazer aquelas pregações que muitos, né, são levados ao arrependimento. Quantos tem o dom aí, né, de dar estudo, né, para dar o conhecimento para as pessoas, né? E às vezes fica escondendo o talento, né? Quando são chamados aí para entregar a profecia, o recado de Deus, para evangelizar, né? Então cada um tem um dom, né? Não esconda esse dom, por mais que o inimigo, né, jogue seta, te acuse daquilo que você já fez, de que você já se arrependeu. Não leva isso em conta. Se você está perseverando na doutrina, se você está se esforçando para a santificação, para se santificar mais e mais, para ter comunhão com Deus, está orando, está jejuando, está se humilhando, não leve em conta a seta, né, que o inimigo joga na sua mente, as acusações que o inimigo joga na sua mente, né? Então fica firme aí, vamos perseverar, né, na doutrina santa, né, na comunhão com Deus, né? Vamos ficar aí firme, amém? Então aí que sirva aí, né, essa conversa, né, para edificação, né, e de experiência aí para os irmãos, amém? Então aqui quem vos despede é a vossa irmã em Cristo, Ingrid Neto. Fique todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, Deus abençoe nossa irmã Ingrid Neto. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe também, irmãos ouvintes. É isso aí, irmãos. Não desanima. Amém? Se Deus te passar algo, passe. Não temas, né? Para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E eu tive uma experiência, né? Vou contar aqui rapidinho, a pedido da irmã Ingrid também, né? Eu tive uma experiência nesse sentido, né? Vou estar contando para os irmãos verem também como Deus operou na vida da irmã Ingrid, por ela, né, ali, às vezes, né, observar o toque de Deus em orar para aquela pessoa, em falar uma palavra, né, para aquela pessoa, e ela foi para a igreja, né, para a glória de Deus, e Deus já estava testificando no coração dela também. E comigo, irmãos, eu estava na igreja tocando, e de repente, o Senhor me deu uma visão, e nessa visão eu via que um homem, né, entrava, né, era homem, né, não era do sexo feminino, era homem, e entrava na direção, né, da parte dos varões e sentava na cadeira. E esse homem estava de bermuda, com a camisa branca e um boné na cabeça.
Irmãos, e quando eu vi aquela visão, o Senhor já falava comigo, né? Que iria ir para a igreja uma pessoa daquela forma e que era para mim dizer para aquela pessoa que Deus tinha uma grande obra. O Senhor falava comigo, diz para ele que eu tenho uma grande obra na vida dele. E ali foi onde eu comecei a ficar nesse pensamento, né, de me achar pequena. Mas Deus, né, tá falando comigo assim, eu me sentindo pequena, inferior, né? A experiência que eu tive, tô te contando, né, para os irmãos verem, né? E daí então, irmãos, foi onde eu não falei. Eu não falei para a igreja, né? E aí até eu comentei com meu esposo depois que tudo aconteceu. Ele falou, Miriam, quando essas coisas acontecerem, você tem que falar antes. Porque realmente, irmão, se eu tivesse ali, naquele momento que eu estava tocando, falasse, irmãos, eu tenho um recado de Deus para passar aqui agora. Hoje ainda, que dentro dessa igreja, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, me mostrou em visão um homem que ia chegar aqui de bermuda, com uma camiseta branca e um chapéu branco, se eu não me engano, assim que eu vi também. Né? Vai chegar e vai sentar do lado dos homens aqui. Esse homem vai entrar dentro da igreja de bermuda, de camiseta e de chapéu, né? E já estava quase dando 8 horas, irmãos, na hora da pregação. E se eu tivesse falado, vai chegar essa pessoa aqui dentro e Deus, né, tem uma grande obra na vida dessa pessoa. Os irmãos aguardem, espera que vai acontecer. Só que eu não falei, tinha que ser assim. Mas por mim me sentir pequena, sentir aquilo, eu não falei. E daí então, não demorou muito, quem chega na igreja, um visitante de bermuda, de camisa branca e de boné na cabeça. E assim ele entrou pelas portas e foi do mesmo jeito que eu vi na visão. Ele foi e sentou na direção que eu vi na visão, né, na posição da cadeira que eu vi na direção, lá atrás. Assim esse visitante entrou e ficou lá. E daí, então, que eu fui lá e passei, irmãos, quando eu estava tocando, o Senhor me mostrava uma pessoa que ia entrar assim, assim, assim. Então, eu contei após a pessoa já ter entrado. Mas imagina se eu tivesse contado antes da pessoa entrar. Os irmãos iam ficar tudo na igreja, na expectativa. Meu Deus, vai entrar aqui alguém assim, meu pai? Que mistério, meu Deus. E quando entrasse, oh, glória a Deus, né? Mas ali, os irmãos veem como que é importante a gente estar passando, né, irmãos? Então, ser mais sensível à voz de Deus, né? Ser mais sensível ao Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã que me ouve agora, né? Se você tem certeza, crê que é Deus, fale, né? Não se prive de fazer a vontade de Deus. O servo obediente, ele faz aquilo que o seu Senhor quer. Amém? Mais uma vez, fica na paz do Senhor Jesus.